Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, acompanhando o curso de Gestão Pública Municipal, disciplina de Gestão Tributária, aula número 3. E conforme foi disponibilizado para vocês aqui no sumário, nós vamos fazer uma breve introdução e vamos conceituar o tributo. Então, avançando aqui no nosso conteúdo, a gente tem que destacar uma questão preliminar aqui no estudo da disciplina de Direito Tributário, é o fato do direito tributário estar incluído na área do direito público. O que significa isso? Hoje, dentro do direito, nós temos dois grandes grupos, duas grandes divisões de estudo das disciplinas da área do direito. O primeiro grupo, o direito privado, e o segundo grupo, o direito público. O direito tributário está dentro do direito público. Por que isso é relevante? Porque a partir dessa classificação, a partir dessa divisão que coloca o direito tributário dentro do direito público, nós vamos ter alguns princípios e algumas características de interpretação, de aplicação do direito tributário. Isso na nossa sequência das nossas aulas. Então eu coloquei ali para vocês como as principais características dentro dessa classificação do direito tributário no ramo do direito público está relacionada à ideia de supremacia do interesse público e também a indisponibilidade do interesse público. O que isso significa? Aqui na interpretação, na aplicação do direito tributário, sempre vai haver uma supremacia do interesse público em relação ao particular. Ou seja, toda a nossa legislação, todas as regras, elas estão previstas na lei, tanto no texto constitucional como também no Código Tributário Nacional, e há em todas elas uma supremacia do interesse público em relação ao interesse particular. E ainda, também nesse contexto, a indisponibilidade do interesse público. O que significa? Diferentemente do direito privado, onde é possível dispor dos interesses, é possível uma realização de um acordo entre as partes, lá por exemplo uma questão envolvendo o direito civil, aqui no direito público e na nossa disciplina de direito tributário, existe uma indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse da coletividade ele é representado pelo Estado, no nosso caso aqui na gestão pública municipal, pelo município, e ele não pode dispor desses interesses públicos, Ele apenas representa esse interesse e não pode abrir mão, por exemplo, numa questão de imposto. O município não pode abrir mão porque vigora esse princípio, a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, um fiscal do município, por exemplo, não poderia deixar de fazer a cobrança de uma taxa de algum contribuinte, por uma questão pessoal, por exemplo. O que lá no direito privado é possível, as partes acordarem e fazerem concessões mútuas. Aqui no direito público isso não é possível. E aqui, fechando a ideia também, a relação jurídica tributária é uma relação jurídica verticalizada. O que significa? Num ponto da relação eu tenho o Estado, na figura da União, na figura dos estados ou dos municípios ou também do Distrito Federal, e no outro polo da relação jurídica eu tenho o contribuinte, aquele que vai ter que arrecadar, participar dessa arrecadação aí, através de alguma das espécies tributárias que nós vamos ver. Ou seja, não existe uma relação horizontal como no direito privado, onde as duas partes estariam numa relação de igualdade. Aqui a nossa relação é verticalizada, as previsões vão estar na lei, as taxações vão estar na lei e o contribuinte não vai poder se opor e nem fazer nenhum tipo de negociação com o fisco que não esteja previsto nessa mesma legislação. Outra questão que é importante a gente destacar: aonde que se insere o direito tributário dentro aí da questão que envolve o Estado? Todos nós sabemos, vocês principalmente, que o Estado, para desenvolver as diversas atividades que ele é incumbido de realizar, seja por conta da Constituição Federal, seja por conta de legislações infraconstitucionais, ele precisa desenvolver uma atividade financeira. E através dessa atividade financeira é que o Estado vai arrecadar recursos para custear essas diversas atividades que a lei impõe a ele, especialmente no que diz respeito a serviços públicos, previstos aí na nossa legislação. E assim, para realizar essa atividade
financeira, o Estado ele se utiliza de dois mecanismos. O primeiro mecanismo são as receitas originárias e o segundo mecanismo são as receitas derivadas. No que diz respeito às receitas originárias, o Estado vai atuar sem qualquer prerrogativa de direito público, né? Sem aquela relação verticalizada que nós falamos há pouco, e ele atua como se fosse uma pessoa privada carreando esses recursos para fazer frente a essas atividades financeiras que ele vai ter que dispor à população. Por outro lado, no que diz respeito à sua obtenção de receitas derivadas, aí sim o Estado vai se utilizar de todas as prerrogativas de direito público, onde vai haver incidência daquela relação verticalizada, e vai editar uma lei obrigando o particular a entregar recursos, né, valores aos cofres públicos, ou seja, vai ser uma arrecadação para custear aquelas necessidades de toda a coletividade. Eu coloquei um quadro aqui no material para a gente analisar a diferença então dessas receitas originárias e dessas receitas derivadas. Todo o quadro compreende a atividade financeira do Estado, mas a gente consegue perceber uma divisão, né, bem específica em relação às originárias e em relação às derivadas. E o direito tributário ele está incluído aqui nas receitas derivadas, ou seja, em relação a elas, o regime que se aplica é de direito público, é naquela relação verticalizada que eu falei há pouco. O Estado utiliza o seu poder de império e obriga o particular a recolher recursos para que ele, então, com esses recursos, possa fazer frente a todas as suas atividades, né, junto à população. Por outro lado, as receitas originárias, elas aí decorrem do sistema do direito privado, né? O Estado vai explorar seu patrimônio e aí ele tem alguns mecanismos para fazer isso, né? Questões lá do direito administrativo, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista, onde ele atua também auferindo renda, e essa renda posteriormente vai servir para a sua atuação junto à coletividade. O que eu gostaria de deixar marcado era isso: o direito tributário compõe então receitas derivadas que o Estado obriga o particular, com previsão em lei, a recolher para que ele, então, o Estado possa desenvolver as suas atividades frente à coletividade. Outra questão que é importante a gente destacar, que alguns tributos, né, via de regra, a grande maioria deles tem a finalidade fiscal, exatamente como eu falei há pouco, arrecadar recursos para fazer frente às diversas necessidades sociais aí presentes no nosso dia a dia. Agora, existem outros tributos que têm uma finalidade extrafiscal, ou seja, intervir numa situação social ou econômica, né? Alguns impostos nós vamos ver que tem essa característica específica, ou seja, está havendo muita importação ou muita exportação, aí é possível a alteração nas alíquotas para influenciar essa questão econômica ou questão social, né? A favorecer, por exemplo, o mercado interno. Outra questão, nós temos os tributos com característica parafiscal, ou seja, aqui a lei vai nomear um sujeito diverso daquele que é encarregado de fazer a cobrança daquela espécie, e essa outra pessoa então vai dispor dos recursos arrecadados para implemento de seus objetivos, como a gente vai ver na sequência aí das próximas aulas. Certo, pessoal? Encerramos por aqui, vamos dar continuidade na sequência.